Bom, pessoal, agora falando acerca do distrato. Primeiramente, o que é distrato? O distrato é um contrato que tem por objeto extinguir as obrigações estabelecidas em um contrato anterior. Então, o distrato ele é um contrato. Ele é um contrato que modifica o contrato anterior. E hoje nós falaremos mais especificamente acerca do distrato quando um consumidor rescinde, busca rescisão com a construtora, ou vice-versa, ou quando a construtora busca a rescisão do contrato com o consumidor. Aquele contrato da aquisição do imóvel na planta. Também falaremos acerca dos cuidados antes de assinar o distrato. Quando a construtora faz uma proposta ao consumidor para que este assine o contrato de distrato, deve-se tomar muitas cautelas. O distrato por parte da construtora ou por culpa da construtora. Alguns exemplos aqui. Atraso na entrega do imóvel. A construtora deveria entregar o imóvel em tal data. Não entrega. Incorre em atraso. Logo, ela enseja a rescisão do contrato. O consumidor, se quiser, pode pedir o distrato, a rescisão contratual, além da devolução de todos os valores pagos, 100%, o valor integral, em razão do distrato ser culpa da construtora. Ou quando ela constrói diferente do que foi prometido, uma vez que a culpa é da construtora, o consumidor não deveria sofrer quaisquer prejuízos com o distrato. Pelo contrário, ele deve receber todos os valores pagos, incluindo taxas, como as respectivas correções e juros. Se a construtora atrasou, não entregou o imóvel na data estipulada no contrato, ela quebrou o contrato, ela deu causa à rescisão. O consumidor pode, inclusive, pedir indenização. Por pagar aluguel, por exemplo, ele contava que teria o imóvel em tal data, está morando de aluguel, pagando aluguel, porque ele não recebeu o seu imóvel. Os juízes têm entendido que a construtora tem que indenizar nesses casos. Ou noivos que tinham data marcada para morar após a lua de mel e também não receberam. Todos esses transtornos, seja de ordem material, seja de ordem moral, merecem uma indenização. Nesses casos, algumas construtoras elaboram um distrato contendo cláusulas em que o comprador, o consumidor que foi lesado, abra mão, renuncie diversos direitos. O distrato por parte do consumidor muda alguma coisa aqui. Quando o consumidor pede o cancelamento, a rescisão contratual, em linguagem mais simples. Mas, mesmo que a desistência, o pedido de rescisão, seja da parte do consumidor, do cliente, do comprador, este não deve ser prejudicado por cláusulas abusivas. Não é porque o consumidor deu causa, foi ele que pediu, foi ele que desistiu, que ele vai ter que perder todos os seus direitos, inclusive previstos no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, ele pagou R$100 mil. A construtora não pode reter 50% do que o consumidor pagou só porque foi ele que desistiu. Não pode. É uma retenção, seria uma retenção abusiva. Existe uma taxa, um percentual permitido na jurisprudência, que os juízes entendem como permitido. O judiciário tem permitido, em regra, a retenção de, no máximo, 10% do montante pago. O consumidor pagou 100 mil, então a construtora, quando o consumidor pediu o distrato, quando não foi culpa da construtora, vale enfatizar. Pode então a construtora reter 10%, devolve 90% do que ele pagou, a construtora deve devolver todos os valores pagos ao consumidor. E há uma coisa aqui muito importante. A comissão de corretagem e a taxa SAT. Naqueles valores pagos, tem que se verificar se algum montante foi direcionado ao pagamento de comissão de corretagem. Ou taxa SAT, que é aquele serviço de assistência técnica imobiliária, e também recebe outros nomes. Nós já falamos em outras palestras acerca disso.
há o entendimento no sentido de que a construtora deve devolver também os valores pagos a título de comissão de corretagem. O cliente, o consumidor, tem que verificar todos os pagamentos que ele fez, todos os cheques, fazer uma planilhinha, olhar e verificar se ele pagou a construtora ou se ele pagou a uma outra empresa intermediária, uma empresa de intermediação imobiliária, uma empresa de assessoria. Dê uma olhadinha lá, porque o consumidor deve observar, porque aquele valor que foi pago para aquela empresa intermediária, aquela empresa de assessoria ou consultoria, não vai quitar o imóvel, obviamente, é um valor destinado a um suposto serviço, que muitas vezes nem é prestado. O Código de Defesa do Consumidor proíbe cláusulas leoninas. Então, está no contrato? Está. O consumidor assinou? Assinou. Mas se a cláusula for abusiva, ela é nula. E é sempre importante lembrar que direito não é matemática. Depende de interpretação. O juiz de direito tem o seu livre convencimento. Cada juiz tem uma forma de ver, uma forma de interpretar a lei e os fatos. Não há uma fórmula, não há um padrão. Para alguns juízes, determinadas cláusulas são abusivas. Para outros, não. Porque o abusivo e o não abusivo é subjetivo. O que é abusivo? O que não é abusivo? Qual percentual é abusivo? Qual não é? É subjetivo. Depende de uma interpretação do juiz. Por isso que direito não é matemática, não é possível se afirmar nada. Hoje a jurisprudência entende de um jeito, amanhã ela entende de outro. Aqui em São Paulo, os juízes costumam julgar de um jeito. No Rio Grande do Sul, os juízes costumam julgar de outro.